Beleza, pessoal? Vamos lá. Caixa nova. Dessa daqui que eu me lembre, eu não tinha feito nenhuma ainda com driver de 1 polegada nas altas. Vamos lá. Caixa um pouquinho diferente. Medida dessa é um pouco menor, ela tem 80 em vez de ter 90. Como é uma caixa com 2 mid, a via de média 16 ohms, a via de drive também do agudo 16 ohms e o woofer 8 ohms. É uma ideia de uma caixa que toque mais forte, um grave mais pancada, né? Mais definido. É a caixa para tocar num 6060 da CCE. Então é uma caixa de 60 watts para ter aquele gravão mesmo, mas um gravo forte. E já de cara eu já vou falar. Curva de impedância está aqui. Essa caixa é bem diferente do normal que eu faço. Olha como é que o duto está com mais eficiência do que o woofer. E a caixa começando em 38 Hz pela curva de impedância. Pela curva de fase, essa caixa não toca tão baixo assim não. Ela está tocando perto dos 45, aos 48 Hz, se eu não me engano. Por quê? Eu coloquei essa caixa para ter grave forte. Então eu fiz com que o grave nos dutos me desse um reforço de ganho em algumas frequências, que é o que está aqui no ISD. A caixa de 96 litros está sintonizada em 51 Hz. E uma coisa que eu queria falar, o pessoal está com uma balela aí que você tem que sintonizar a caixa na frequência de sintonia do woofer. Não é, gente. Tanto que aqui, ó, a sintonia da caixa está em 51, a sintonia do woofer está em 45. A FS dele, frequência de sintonia. Aqui, ó, 51 é frequência de sintonia da caixa. É como o duto controla o alto-falante na caixa. E uma coisa que eu sempre falo, não tem como simular caixa sem isso aqui, ó. Não tem como simular caixa sem parâmetro TS. Fórmula mágica de tamanho de cone dividido por não sei o que vezes não sei quanto é fórmula mágica. E eu não sou mágico. Então, não caiam nessa. Mais uma vez. E vamos lá. Uma coisa que eu quero mostrar. Se eu mudasse lá no duto da caixa aqui, ó. Vamos supor, eu vou alterar aqui. Vamos supor que eu quisesse mudar essa frequência de sintonia para 35 Hz. Que é geralmente quando eu faço aquelas caixas que o grave é mais macio, aí o duto fica menos eficiente e o woofer mais eficiente. O que acontece? O grave fica mais estendido, é aquele grave mais aveludado, e é um grave que chega geralmente mais baixo. Se eu tivesse feito essa caixa aqui, ó, nessa frequência de sintonia, a curva de fase dela estaria em 37 Hz. Ó. Se a curva de fase aqui está em 37, que é a sintonia do woofer na caixa, provavelmente aqui, ó, na curva de impedância, eu ganharia mais uns 5 Hz. Provavelmente isso aqui desceria para 33 por aí, 32. Seria o grave mais aveludado, aquele grave mais macio, porém não é a proposta dessa caixa. Essa caixa é de 100 watts e ela vai receber um 6060. Só que, como são 2 mid e 2 drive, eu precisava que o woofer tocasse forte para acompanhar 2 mid e 2 drive. É uma caixa que está com som macio, o som é gostoso de ouvir, mas um grave mais forte, um grave mais definido. Então vamos lá, tirar a curva de impedância, que o tablet já está aqui. Só ligar o multímetro. Lembrando, True RMS de 40 a 400 Hz. Vou rodar o ruído rosa, como sempre,
Aqui no tablet, já tá aqui, ó, do rosa rodando. Microfone tá aqui, ó, a 1 metro. E só a caixa da direita vai tocar. A outra tá com o pino solto lá. A outra eu liguei o DATS para tirar a curva de impedância. Por que eu tô falando disso dessa caixa? É porque a gente vê uns vídeos aí de algumas fórmulas mágicas, os caras ensinando a calcular a caixa de um jeito meio estranho aí, não usa parâmetro, usa diâmetro de cone, vezes não sei o que, dividido por não sei quanto. Uns negócios meio doido aí. Por exemplo, esse mesmo woofer, com esse mesmo conjunto magnético, esse mesmo bocal de aço, eu consigo esse woofer até 38 Hz. Simplesmente mudando o cone, uma suspensão mais fina e uma centragem mais fina. Fica um alto-falante com grave mais macio, mais estendido e um pouquinho mais eficiente. Só que não era o propósito que eu queria nessa caixa. Pelo que eu conversei com o cliente, pelo que eu entendi, teria que ser uma caixa com grave mais definido, mais forte, que foi o caso desse woofer montado desse jeito. E aqui na hora que eu vou fazer a medição, o woofer não está amaciado. Ali o parâmetro eu tirei ele amaciado no ISD, o software que estava antes, que tem os parâmetros IS. Aqui é a curva real da caixa do jeito que está aqui, sem amaciar o woofer. Vou tirar a curva aqui, como sempre. Só para a gente ter uma ideia, vou tirar o SPL também, que está aqui. Lembrando, o multímetro ali vai dar 2,83 volts. E depois eu faço um outro vídeo com música. Mas eu queria frisar isso, gente. O ajuste da caixa, divisor de frequência, das vias, se tem atenuação, se não tem. Eu tive que mudar a atenuação na via do MIDI. São 2 MIDI tocando em 16 ohms. Então eles recebem menos potência, mas eles têm ganho, porque são 2, então eles somam. Soma a sensibilidade deles. Tive que mexer na via do divisor. Agudo, era 16 ohms, eu também tive que mudar o filtro, para eles receberem a frequência correta. Senão não funciona, não existe divisor fórmula mágica, não existe fórmula pronta, não existe um milagre do compra ali na esquina que vai dar certo. Tudo eu tenho que alterar, tudo eu tenho que mexer em alguma coisinha. Mas vamos lá. Curva de resposta e SPL. Já está ligado aqui, ó, uma caixa só, fechada, no máximo. Ruído já está rodando. 2,83 volts que eu vou medir no multímetro e vamos lá. Então, pessoal, a curva é essa. Tá vendo que a caixa tá planinha? E com 90 dB, ó. O woofer que tá nessa caixa, ele dá 88 dB só. Mas por quê? Um cone mais pesado, mais duro, suspensão um pouco mais dura, para eu ter esse grave de ataque, um grave um pouquinho mais forte, lá para os 60, 80 Hz. Que é a proposta que eu queria dessa caixa para casar bem com 2 MIDI e 2 drive. Por isso que aqui, ó, tem esse pico um pouquinho mais alto, ó. Aqui, ó, tá vendo? É a ideia para equilibrar o som da caixa. Vai tocar forte, vai tocar com pouca potência, dando um grave bom, e o resto relativamente plano. 90 dB SPL, tá vendo que o SPL soma? Se eu for olhar pelo woofer, daria só 80. Mas tá vendo que eu coloquei mais grave na hora que eu calculei a caixa, tive um ganho de grave para alinhar com os médios agudos, então deu 90 dB. De média. O grave aqui com certeza passa dos 90. 90 é a média, não o pico.
o pico geralmente vai passar aqui dos 90, aqui deve estar dando uns 6 dB a mais. No cálculo que eu fiz lá, no software lá, ó. Lembrando, precisão desse software não é uma maravilha, não é um software profissional, mas um software recomendado pelo fabricante do microfone, que dá uma certa ideia da linearidade da resposta. É isso. Vou ver se daqui a pouquinho eu faço uns vídeos das duas caixas tocando. Aí vai ser áudio mesmo. Mas basicamente, isso aqui, ó. Ah, e olha onde é que ela começa. Esbarrei. Só de exemplo. Aqui é por volta de 38, ó, onde dá o primeiro pico aqui, ó. 31 essa linha clara. Tá vendo como que bate geralmente? Aqui, ó. Vamos pôr que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 frequências por oitava. Daí eu tenho que fazer a conta de cabeça, não vai sair não. Mas vamos supor que 12 é mais ou menos 3, 4 Hz cada frequencinha dessa. Cada palitinho desse aqui, ó. Então 31 mais 6, 37, 38 Hz mais ou menos. No 39 já tem o ganho. Tá vendo como dá certo? É sempre assim, gente. E conta de cabeça aqui rápida, tá? Pode estar errada também. Mas é isso. Só demonstrar um pouquinho a caixa. Ainda vai as duas plaquinhas embaixo. Se eu quisesse ela com grave mais macio e estendido, eu posso mudar os dutos para um duto mais comprido. Vai ter um grave mais macio. Mas não é o que eu quero. Eu queria o grave equilibrado com os médios agudos e um grave mais definido, mais forte. Geralmente eu faço aquele grave estendido macio quando eu uso um mid bass só e um drive ou um tweeter. A caixa fica mais ou menos com a mesma sensibilidade, plana, só que com um grave mais estendido. Mas aí é proposta mesmo de cada caixa, de cada som, do estilo de música, aquela treinada toda que eu sempre falo. Eu gosto de saber para qual amplificador, para qual estilo de música, qual é o gosto pessoal da pessoa, se ela gosta daquele grave estendido, se ela gosta de um grave mais definido, mais forte, que é o caso dessa. Tem gente que quer aquele gravão, praticamente igual você escuta dentro do carro com subwoofer. Aí é aquele altante macio, grave estendidão e tal. Mas é isso. Caixa pronta. Depois vamos no vídeo dela tocando. E lembrando, gente, parâmetro TIS, frequência de sintonia de woofer não tem nada a ver com frequência de sintonia de gabinete de caixa, nada. Eu posso pegar um gabinete aqui de 150 litros, pôr uma sintonia de 45 Hz e pegar um outro gabinete de 80 litros e pôr a mesma sintonia de 45 Hz. E o alto-falante também em sintonia de 45. Mas em uma caixa vai tocar de um jeito, na outra vai tocar do outro. Provavelmente na caixa de 150 vai ter um grave muito mais forte, muito mais macio do que na de 80. Ambas com a mesma frequência de sintonia. Quem determina a frequência de sintonia de caixa? Parâmetros. TIS, frequência de sintonia, QTS, QS, QMS, SPL, VAS, fator BL, um monte de coisa. Software, cálculo, parâmetro. Fora isso, fórmula mágica. E novamente, eu não sou mágico, então eu não sei vender magia.